Minha gente, Kardec, ele com aquela sabedoria invulgar dele, né, ele selecionou os trechos que têm correlação, embora não estejam na ordem do Evangelho, né? Por exemplo, muita gente não sabe que esse último parágrafo de Mateus sucederia aquela expressão que Jesus falou, não vim destruir a lei e os profetas, e logo depois ele diz, aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Contextualizando essa expressão, e logo depois Jesus fala, não vim destruir a lei e os profetas, se a gente for pegar o texto integral, a gente vai ver que Jesus estava falando em cumprimento da lei mosaica, mas que Jesus insistia dizendo que era a lei de Deus, que era muito mais do que uma lei mosaica, uma lei judiciária, uma lei específica. Kardec separa para analisar em grandes eixos temáticos, como a gente já comentou aqui, os grandes eixos temáticos do Evangelho, então ele separa. Então, por exemplo, não vim destruir a lei, é o capítulo 1 do Evangelho, que ele fala o quê? Religião, religiosidade, fanatismo religioso, as revelações, o que é a lei dos homens, o que é a lei divina. A gente estudou tudo isso, né? Aí aqui ele pega os trechos que tem a ver com esse ensinamento, um de Mateus, um de Lucas, o outro de Mateus, e agrupa como se fosse na ordem. No Novo Testamento não está na ordem, não está nessa ordem, mas ele coloca porque, na verdade, Kardec, na verdade, ele nem sabia disso. Quem sabe disso hoje são os teólogos mais atuais, que o Evangelho de Mateus, principalmente, quase que todos os evangelhos, mas principalmente de Mateus, não segue uma ordem cronológica. Segue uma ordem aleatória para nós, mas que tinha uma certa lógica para o pensamento judaico. Mateus, como judeu, apresenta grandes temas para o povo hebreu, né, para o povo judeu. Então não tinha uma certa... Porque senão, eu já comentei aqui, até fazendo graça, né? A gente pega, por exemplo, Jesus chega e começa a falar de parábola sem acabar. Aí depois que acaba, ele fala de outra coisa. Será que Jesus era assim? Passava um mês só falando de parábola? E se Pedro quiser... Não, Pedro, esse mês é só parábola. Não. Ele agrupou como grande eixo temático. Kardec percebeu isso e não segue uma cronologia, separa também sobre grandes temas para poder analisar. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, a gente está aí continuando o Sede Perfeitos, Norma citou isso semana passada, Sede Perfeitos, né, perfeição moral, o aperfeiçoamento e a aplicabilidade desse aperfeiçoamento na prática, diferenciando aquilo que seria a essência, portanto, escolhido, e aquilo que seria o abrangente e até o secundário, que seria o chamado e escolhido. Esse item aqui, depois da porta estreita, fala de algo que a gente já comentou aqui várias vezes, que a gente já pontuou aqui várias vezes, que a gente já considerou aqui inúmeras ocasiões, que é, de uma maneira muito especial, de uma maneira emblemática, Jesus resume tudo isso na expressão Senhor, Senhor. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus resume o culto exterior, o formalismo religioso, nessas duas expressões com interjeições. Chique, né? Os professores de português vão gostar. Então, as duas expressões com interjeições, Senhor, Senhor, está se referindo a esse momento de relação com o sagrado aparente, que era tão comum na época dele. E aqui o culto exterior, a gente já comentou que culto exterior é um vício, um dos vícios mais fortes na história do pensamento humano. Ao longo do desenvolvimento humano e até na origem da formação do pensamento religioso na Terra, o culto exterior foi estabelecido, se estruturou na Terra como sendo uma espécie de inferioridade humana para olhar o sagrado, né, para avaliar o sagrado. E é assim que a gente vai ver que desde lá em regiões muito primitivas, tribais, onde havia o culto aos deuses da agricultura, o indivíduo começou a barganhar, achando que se fizesse uma oferenda, se fizesse algo exterior, se oferecesse um animal morto, se sacrificasse alguma coisa, o Deus da chuva ia abençoar aquela estação, prosperando, portanto, na agricultura e na semeadura das sementes que o agricultor depositou.
assim na pesca, assim na fauna, assim na flora, e o culto exterior foi estabelecido nessa espécie de negociação material com o divino, com o sagrado, com o religioso. Desse culto exterior, ou dessa tendência a materializar os aspectos sagrados, surgiram inúmeros vícios. Desde talismãs, amuletos, não estou criticando, talismãs e amuletos, estou dizendo apenas que isso foi levado ao excesso, ao exagero, em detrimento das coisas do coração. Nós estruturamos relações com coisas materiais, como se as coisas materiais fossem espirituais e sagradas, e aí desviamos o foco, né? Estabelecendo, portanto, esse apego ao secundário. O problema do culto exterior é que a criatura fica focado no secundário, né? Esquece do essencial para ficar no secundário. E o secundário são os aspectos exteriores, o ritual, a liturgia. Porque eu não estou aqui querendo abolir as religiões que têm rituais, que têm liturgia, alguns muito bonitos, aliás, né? Tem rituais muito bonitos. O problema é que a gente esquece do essencial para ficar no ritual. Aspectos exteriores, aspectos de aparência. Então, isso Jesus tentava combater, né? Daí a ideia da prática no templo, os rituais do templo, né? O trabalho dos sacerdotes do templo, né? Tudo isso foi um vício que aparecia em Israel. E é interessante porque quando Jesus resume Senhor, Senhor, ele está dizendo que ele está falando em verbalizações apenas orais, que era muito comum no templo. O judeu não falava o nome de Deus, né? Eli, Elohim, Jeová, Yahvé, há várias outras denominações para designar Deus. Então o judeu falava às vezes Senhor, que era uma forma indireta de mencionar a divindade. Senhor, já que Deus era o Senhor dos exércitos. Era essa a tradição cultural do Antigo Testamento, né, do Torá, da lei. Então, era muito comum as verbalizações, as orações públicas, as oferendas públicas. Jesus resume tudo isso dizendo Senhor, Senhor. Que não basta declamar, né, não basta enunciar Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, né? E é interessante porque a gente pode aplicar esses ensinamentos até hoje, em nossa vida atual. Porque apesar de a gente não estar mais na antiga Palestina de há 2000 anos, a gente não precisa de grandes conhecimentos para saber que nós trazemos em nosso inconsciente profundo remanescentes desses vícios do passado, do culto exterior. Do culto exterior. Quanta coisa a gente não se dá conta que a gente está fazendo que é só culto exterior. Que é só culto exterior. O espírita que só frequenta a sessão mediúnica está apegado apenas aos processos do chamado espiritismo experimental, o fenômeno. Nada contra o fenômeno é muito bom. Mas o espírita que só está ligado ao fenômeno, alguma coisa está errada. Ele está apegado ao quê? Aquilo que não é essencial. Quem fala isso não sou eu, viu? Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, vai dizer que o espiritismo vai sobreviver muito mais pela força da sua filosofia do que pelos fenômenos que provoque. Então tá lá. O fenômeno não é essencial. O fenômeno é importante, mas não é essencial. Graças ao fenômeno, nós tivemos a doutrina, mas a doutrina é maior do que o fenômeno. Porque o fenômeno a gente pode ficar brincando de fenômeno a vida inteira, e quando desencarnar, desencarna mal. Né? E alguém que nunca viu nada, que nunca participou de sessão mediúnica, pode estar no essencial e ficar bem. O espiritismo tem como objetivo principal, tem outros objetivos, mas o objetivo principal do fenômeno é mostrar que há uma continuação após a vida física. Que há uma alma que está além da vida material. Que nós não somos apenas um corpo. Esse é o objetivo principal do fenômeno. Sabe por quê? Porque com isso vai te dizer o seguinte: como é que você agora vai se conduzir durante a vida física para ir para lá? Já que lá é o local permanente. A gente veio de lá e para lá voltaremos. Então é necessário se preparar para o local permanente.
A ideia do fenômeno é constatar essa realidade espiritual para nos preparar para isso, para a realidade que é eterna. Viana de Carvalho, através de Valdo, diz que o fenômeno é a moldura, mas a doutrina é o quadro. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente troca as coisas. Então a gente fica no fenômeno, no mediunismo, no passe. Isso não nos vai dar o objetivo essencial, porque o objetivo essencial é conforto no coração, renovação íntima, mudança de vida, de visão de vida, forma de se... estilo de vida diferente no mundo. Porque é isso que vai ser o passaporte para a viagem que iremos fazer logo mais. E também, aqui para nós, também a credencial para a gente viver bem aqui. Viver harmonizado com a gente aqui também. Porque esses elementos não são apenas para depois da morte, mas também durante a vida física. Paz de consciência, bem-estar, plenitude. Então, tudo isso. Interessante que Jesus, que Kardec coloca a expressão, a segunda expressão, que fala de uma rocha, né? Que fala de uma casa construída sobre uma rocha, portanto, uma estrutura muito bem montada. Né? E é interessante porque teólogos discutiam que figura é essa que Jesus quis dizer. O que é que ele quis dizer com essa casa construída sobre uma rocha? E há uma série de colocações, né? Mas a verdade é que hoje os estudiosos bíblicos estão chegando à mesma conclusão que Rodolfo Caligares, na Federação Espírita Brasileira, numa obra fantástica sobre o Evangelho. Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, volume 2. E Humberto Roden, que não era espírita, mas chegou à mesma conclusão, no capítulo 26 da sua obra, O Sermão da Montanha. Esses três autores, em especial, vão dizer que casa dá aquela ideia... Lembra da porta estreita? Lembra da passagem da porta? Lembra abrindo a porta e entra? Casa também dá a ideia de algo interior, né? Mundo íntimo. E o que é que se constrói sobre essa casa para estruturar essa casa de maneira forte, para que a casa seja forte? O que é que fortalece o mundo interior? É isso que a gente precisa pensar. Que o texto evangélico está nos convidando. E qual é o mundo interior que se abala e é destruído como um pó diante de uma tempestade, de uma chuva, diante de uma intempérie da natureza? Olha que símbolo. Sabe o que é a rocha? A reforma interior. O meu comportamento. A conduta que eu tiver me fortalece diante dos testemunhos, diante das provas pelas quais eu irei passar. É essa conduta íntima que vai me fortalecer a ponto de eu passar pelas situações, não sem sofrer. Eu vou sofrer, mas eu não vou perder o rumo de mim mesmo. Eu não vou ficar desnorteado. Recentemente eu estava lendo uma mensagem de um autor norte-americano que não é espírita, nem é espiritualista. Ele falava o seguinte, que a função da consolação não é tirar a dor, porque a dor tem uma finalidade, tem uma grande mensagem. A dor tem uma grande mensagem para a nossa vida. O sofrimento e tudo na natureza parece também vivenciar desgastes. Emmanuel tem uma mensagem linda que ele vai dizer isso. Ele vai dizer qual a pessoa sensata que olhando para um cachorro sofrendo vai dizer que ele está pagando um karma. Então a dor não é só karma. Tudo na natureza enfrenta desgastes para se aprimorar, para se desenvolver. A função da consolação não é tirar a dor. A função da consolação é dar um sentido para a dor. Eu sofro, mas eu compreendo. Eu dou um significado para a dor. Eu consigo entender o sofrimento. E por extensão, a dor dói menos. Não tira. Alguém que perdeu um filho, por exemplo. Qualquer consolação, qualquer palavra vai tirar o sofrimento da perda do filho? Não vai. Mas talvez dê um sentido.
A pessoa vai ficar dolorida, mas vai lidar com o sofrimento de uma forma que administre. Então, é mais ou menos isso, né? A reforma íntima é a nossa fortaleza, o nosso comportamento, para que a gente possa passar pelas tempestades de uma maneira tranquila, ainda que com os pés e joelhos desconjuntados, como dizia o apóstolo Paulo, né? Então é interessante, Humberto Roden tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte, é interessante que Jesus vai falar, aquele que ouve os mandamentos, né? E Humberto Roden vai dizer, ouvir os mandamentos é gostoso. Quem não gosta de ouvir um grande palestrante, né? Quando eu ouço os grandes expoentes do movimento espírita, até do movimento cristão, como eu me sinto bem, né? Confrades nossos do movimento espírita, quando eu tenho a oportunidade de ouvir, como é uma maravilha a gente ouvir, ler uma boa página, como aquilo é confortador, é lindo, é poético, né? Eu pego uma página, por exemplo, do Espírito Joana de Anjos, estava lendo uma belíssima página dela hoje pela manhã, que beleza! Ouvir, ver, aprender os ensinamentos é muito gostoso. Me permita a expressão mais popular. Né? Falar também é. Falar também é muito bom, eu que o diga. Mas falar não é sintoma de espiritualidade legítima. Aliás, às vezes a gente fala muito e não necessariamente já está preenchido. Né? A verdade é que a gente ainda está no ABC da verdadeira espiritualidade interior. A gente ainda tem muita aparência de espiritualidade. A verdade é essa. Né? Então, por que eu falo isso? Né? Porque já foi colocado aqui várias vezes, né? Francisco de Assis costumava dizer que o evangelho deve ser pregado sempre, de vez em quando por um discurso, de vez em quando com palavras. Ou seja, ele já era o evangelho internamente, então ele irradiava o evangelho. Então ele não precisava ficar falando um tanto. Agora, quando necessitava, ele abria a boca e dizia. Às vezes a fala excessiva não necessariamente traduz a espiritualidade legítima, porque vivemos num mundo material de aparência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o bem que a gente faz, a reforma íntima que a gente se esforça em construir, todo esse processo que a gente está fazendo agora, porque quando eu falo prática mediúnica, passe, etc., grupo de estudo, eu nem colocaria como aspecto secundário. Não estou puxando a sardinha para o nosso lado, não. Mas porque o grupo de estudo é a forma que a gente tem para compreender e viver as lições. Porque não tem um grupo de reforma íntima no sentido de que eu vou fazer a reforma íntima pelo outro. Isso daí é pessoal. É intransferível. Né? Por isso que a gente faz grupo de estudo para a gente aprofundar e cada um tentar viver, aplicar. Né? Por isso a gente vê, por exemplo, quer ver uma coisa? Se hoje fosse sessão mediúnica aberta ao público, aqui estava muito mais cheio. Estava o triplo de pessoas. Desobsessão para todo mundo. E aqui é o quê? Não é desobsessão? Pensemos. A gente está sendo desobsidiado aqui. É a falta de mentalidade que a gente ainda não consegue entender. A gente gosta do chocante, né? Do aparente. Né? Então, é interessante isso porque a legítima espiritualidade não faz alarde. Eu já falei isso, semana passada eu falei isso, né? O bem não se exibe. O bem até brilha. E às vezes brilha e chama atenção. Mas o bem não faz alarde. Eu contei aqui numa palestra recente sobre perdão, o caso de um dos personagens da obra Vida e Sexo, né? Que é um guia, uma espécie de instrutor espiritual de uma família. Quem leu a obra Vida e Sexo, não, Sexo e Destino, de André Luiz. Quem leu a obra Sexo e Destino sabe, né? Que é uma história real que acontece no Rio de Janeiro. Os personagens estão mudados ali, né? Mas, né, aparecem ali. E eu vou ter que contar, embora não seja da revista Caras, eu vou ter que contar algumas coisas, né, da história. Existe uma família, né? Uma família que passa por algumas perturbações, né? E esse guia espiritual, Pedro Neves, estava tentando lembrar o nome dele. Esse guia espiritual, né, que é uma espécie de instrutor da família, um espírito mais amadurecido. 20 anos trabalhando no bem, 20 anos dedicado ao bem, ali. Até que André Luiz chega perto dele e começa a se queixar de saudade da família, né?
que tinha problemas na família, que a família estava vivendo problemas, as filhas dele. E aí Pedro Neves, que era um exemplo para André Luiz, diz, eu também tenho problemas com a minha família. Diz, você? É. E aí começa a se queixar também, né? Os espíritos também se queixam. E aí, em determinado momento, o Pedro Neves falando, né, que na verdade a filha dele estava desencarnando, estava voltando para o mundo espiritual. E aí André Luiz disse assim, mas isso não é problema. Você sabe que a vida continua, você vai receber ela em festa. Ele disse, mas o problema não é esse. O problema é que, enquanto ela está desencarnando, já sendo cuidada por enfermeiros, né, num quarto, o marido dela, que é meu genro, que está ali na casa, já está de namoro com uma amiga dela na própria casa. Ou seja, ela estava sendo cuidada num canto e ele já estava se relacionando com outra pessoa. Quem leu a obra sabe que o genro de Pedro Neves era uma pessoa boa, um homem bom, mas ainda tinha características muito humanas. A mulher enferma, acamada, e ele tendo necessidade de relacionamento, não tinha ainda a maturidade emocional para lidar com essas coisas. E Pedro Neves ficou enfurecido. A filha desencarnando, ele monitorando o genro para saber a conduta do genro. Então o genro ia para um lado, ele ia atrás. Só que o genro resolveu ir para uma casa de show noturna, para utilizar uma expressão mais amena. E ali foi. E ele foi atrás. E aí quando entrou na casa e ele viu, né, aquela movimentação, o genro um pouco assim, um pouco animado assim, né? Em posturas assim um pouco inabituais, ele ficou profundamente enfurecido e saiu para bater no genro. Desencarnado. Começou a dar murro no genro. Né? O genro ali, sem vê-lo, sem percebê-lo, e ele dando um murro. Ou seja, um trabalhador do bem, durante 20 anos, dedicado ao bem, ali ele se desequilibrou. O que é que eu quero dizer com isso? Que talvez ele estivesse o tempo todo exercitando e treinando a prática do bem para aquele teste, que ele não soube se sair bem naquele momento. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? A gente pensar que talvez a gente esteja aqui num exercício para um dia ser testado. E talvez a aparente bondade que eu tenha é porque eu ainda não fui testado. Eu vou dar um outro exemplo. No livro Memórias do Padre Germano, quem sabe, um grande apóstolo do bem, um grande dedicado ao bem, que venceu muitas coisas, mas tinha uma pessoa da cidade, da região, que não simpatizava com ele. E ele não conseguia engolir essa pessoa maltratou ele a vida inteira. Caluniava, perseguia, entrava na igreja e gerava perturbação. No final da existência, ele é um apóstolo do bem, dedicado ao bem. Só que a reforma dele foi tão legítima e a dedicação dele no bem foi tão legítima que ele passou pelo teste. E embora ele reagiu de uma maneira forte, tudo aquilo que ele trabalhou atrás predominou no hábito, no mundo interior dele, a ponto de ele conseguir sair bem, embora ele achasse que ele havia sido derrotado. Porque teve um momento lá que ele se exasperou e tratou de maneira rude a pessoa e colocou a pessoa para fora da igreja. E depois ele caiu de cama e não se recuperou mais. Um cristão verdadeiro, como é que trata assim um irmão? Né? Como é que se relaciona com o irmão dessa forma? Como é que trata de maneira áspera assim? Talvez foi até um medicamento duro que ele utilizou para que o outro pudesse despertar. Mas ele não admitia aquilo. Mas quando ele desperta no mundo espiritual, ele desperta. Por quê? Porque o trabalho que ele fez antes foi tão forte que talvez, se ele não tivesse feito, ele teria agredido a pessoa. Ele só falou de maneira enérgica. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no apóstolo Paulo, quem leu Paulo e Estevão vai ver isso. Né? Quando Paulo vive a experiência de Damasco, começa a tentar entrar nas sinagogas, ele não tinha ainda a rocha. Emmanuel tem uma mensagem muito rápida que Emmanuel vai dizer o seguinte: o homem velho ainda falava muito forte nele. E quando ele entrou numa sinagoga para falar para os irmãos fariseus, ele começou a ser apedrejado, como era comum. Né? Alguém pegou ele e começou a chutá-lo. Né? Ele foi
chutado para fora da sinagoga. E diz Emmanuel que o ímpeto de reação veio. E ele quase entrou em socos. Porque o homem velho falava. É claro, ninguém muda de uma hora para outra. Ele havia visto Jesus na estrada de Damasco, mas continuava com o mesmo temperamento. E ali, imagine ele, né, escorraçado dos amigos, ele foi, bate na igreja primitiva, recebe, inicialmente a igreja nem abriu para ele, porque desconfiava da conduta dele. Né? Ele estava expulso da própria família, expulso dos irmãos fariseus, né, dos irmãos de raça, e também era rechaçado pelos próprios cristãos. E depois de muito examinar, os cristãos abriram as portas para ele. Ele entrou e ele teve uma conversa com Simão Pedro. E com o ímpeto dele apaixonado, né, ele dizia o seguinte: eu quero levar o evangelho para todos os meus irmãos fariseus. Eu quero que todos eles saibam. Eu sei como é essa gente. Eu conheço esse povo. Eu vou falar a eles até eles internalizarem. Eu vou conseguir convertê-los todos. E Pedro, que era experiente, disse: Saulo, não faça isso. Olhe, eu não tenho a cultura que você tem. E Pedro estava certo. Eu não tenho a cultura que você tem, mas você vai errar. O que você está querendo é o que Judas quis. E Judas caiu. Judas quis converter todo mundo na base da violência. Você está querendo a mesma coisa. Você vai errar dolorosamente. Até porque a nossa tarefa não é converter todo mundo para a gente. É encaminhar Jesus para as pessoas. E seguir adiante. Paulo então olhou para ele e ele disse outras coisas. Ele disse: você não está preparado ainda. Não está preparado para isso. Medita. Né? Trabalhe o seu temperamento primeiro. Né? Reflexiona. E foi isso que ele fez. Né? Segundo o livro Paulo Estevão, ele mais tarde se afasta, vai para o deserto de Dan, fica 3 anos no oásis de Dan, meditando e trabalhando o seu mundo íntimo, para depois voltar. Quando ele volta, ele já era outro homem. Já tinha autoiluminação, pelo menos começada, e a partir daquele momento ele começava a levar a mensagem, começava a encaminhar a mensagem, né? Sem a preocupação de converter ninguém, sem a preocupação de impor a sua ideia, a sua imagem, a sua paixão, apenas levar a mensagem e seguir adiante. Mas para isso, ele precisava primeiro adquirir essa condição. Por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque a casa que é construída sobre a rocha não deixa visível a rocha. A casa fica por cima da rocha. Por quê? Porque a reforma íntima é invisível. A reforma íntima ninguém vê. A mudança interior que nós fazemos não recebe aplauso. Ninguém percebe. Ninguém consegue medir a reforma íntima do outro. Saber em que ponto o outro está. Só cada um é que vai poder fazer isso. Fazendo a autoavaliação. Pedro Neves se desesperou. Teve que chamar a guia espiritual da boate. Olha que tem guia espiritual até de boate. Uma senhora veneranda que trabalhou no movimento cristão na terra. Já pensou? Você trabalhou 30 anos aqui no Sheila, na Mediúnica e no Passe. Chegar no mundo espiritual, o benfeitor diz assim: eu tenho um posto para você. Você vai coordenar uma boate de striptease. Você vê o que é cristianismo, né? Você vê o que é cristianismo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a reforma íntima é invisível, ninguém vê. Ninguém vê. Que os grandes movimentos de aprimoramento, ninguém fica percebendo. Ninguém percebe. As noites mal dormidas, as lágrimas que se derramam. Quando eu olho, por exemplo, o venerando Chico Xavier, nós não temos ideia do que ele passava. Arnaldo Rocha dizia que o Chico Xavier, que é contado por Ramiro Gama em Lindos Casos de Chico Xavier, por Chico de Francisco, de Adelino da Silveira e por tantas outras biografias, é um Chico Xavier muito pequeno ainda, comparado com aquele Chico que se ocultava. Com aquele Chico que ninguém ficava sabendo. Porque muita coisa Chico escondia. Muita coisa Chico deixava em reservado, discretamente. Fazia questão de sair sozinho em que ninguém via, os casos que ninguém ficou sabendo. Com contato com os sofredores, com as pessoas. Então, quando eu vejo essa caridade feita, que é filmada e colocada no YouTube e postada no Instagram, desconfio.
Porque a virtude cristã verdadeira é silenciosa. A virtude cristã verdadeira não se exibe. Né? O que não quer dizer que a gente não possa propagar o bem. Não é isso, viu, gente? Que a gente não possa fazer propaganda do bem. Deve ser feita. Deve ser feito. Sueli Caldas Schubert costuma dizer que Divaldo fazia a mesma coisa no Pau da Lima, né? Na Mansão do Caminho. Que muitas saídas que Divaldo fazia, nem Nilson acompanhava. Porque ele também tinha os segredos dele. Saía pelas regiões ali da comunidade. Atender pessoas que ninguém ficava sabendo. Então, o que eu quero dizer é que o crescimento interior é essa casa construída sobre uma rocha e a rocha não fica visível. Humberto de Campos, no prefácio de Boa Nova, vai dizer: quando eu estava encarnado, eu ouvi um grupo de protestantes conversando sobre Jesus e dizendo que Jesus é a rocha dos séculos. Eu olhei com meu sorriso de mofa e com meu ar de intelectual irônico, olhei, sorri, passei adiante e ridicularizei aquele grupo de protestantes. E hoje, no mundo espiritual, eu tento me aproximar e compreender essa rocha dos séculos. Então, meus amigos, é esse processo interior. O mundo íntimo, essa casa, que vai ser estruturada em cima de uma rocha. Por que nós nos desequilibramos tão facilmente com as tempestades do caminho? Com as chuvas que caem? Perdi o sentido da minha vida. Cadê os meus guias espirituais? Abandonei o centro porque ali não resolvi agora. Não, agora eu estou com o macumbeiro. Ora bem, então não reflexionou. Então não elaborou um mundo interior. Então não conhece ainda a reencarnação. Sabe, fala, ouve, mas ainda não vivencia a reencarnação. Porque a reencarnação vai dizer para nós que somente eu passo aquilo que eu preciso passar. Que eu necessito passar. Então, meus amigos, é essa rocha. Né? As tempestades vêm, e se a nossa casa não foi construída com bases sólidas, que é no sentimento e no exercício cristão, não estou dizendo aqui nenhum santo, da pessoa ter alcançado a santidade. Se conseguiu, melhor para você. Mas o importante é estar voltado para a prática legítima cristã. Isso dá forças, dá mundo interior. Nós não temos mundo interior, então qualquer coisa nos abala. É uma fofoca que falam sobre nós. É a morte de um ser querido. Claro que a gente vai sentir a morte de um ser querido. É claro, é legítimo e saudável a gente chorar. Uma enfermidade. Mas, como eu estava conversando com alguns amigos, né? De que serve a fé, se não nesses momentos? A fé que a gente abraça é importante nesses momentos. Porque fora desses momentos, a fé não tem nem muita utilidade. No momento que você está tomando banho de piscina na Praia do Forte? Não. A fé é importante nessa dificuldade. Então, por quê? Porque é invisível. Porque o trabalho interior de aperfeiçoamento é invisível. Que os grandes feitos... Joana, em Dimensões da Verdade, tem uma mensagem chamada Os Não Ditos e os Não Feitos. Falando que muita coisa de Jesus era não dito e não feito. Que ele operava em silêncio. E chamava atenção. Né? Então, nós temos isso, né? Nós temos esse movimento, né? Eu conversava aqui com Laís, minha esposa, sobre essa coisa de que o mundo é mantido por um processo invisível. Ela me dizia, e ela mais do que ninguém me diz isso, né? Que os grandes processos que se mantêm sobre o mundo, a gente não vê. A gente não vê, não percebe. Você está aqui hoje nesse grupo, porque muita gente colaborou para você estar aqui hoje. Desde a sua encarnação até outras coisas que proporcionaram que você estivesse aqui. De você ter entrado na doutrina espírita, de alguém ter lhe apresentado, dos acontecimentos no caminho que levaram você para cá, às vezes até acontecimentos dolorosos. Coisas invisíveis que você não percebe. Coisas invisíveis.
né? Processos invisíveis. Né? E ela dizia que, eu vi uma palestra de Divaldo, um comentário, alguma coisa assim, não foi? Que as mãos que sustentam, porque Divaldo tem um discurso sobre os invisíveis, né? Sobre as pessoas invisíveis, né? Ele costuma dizer isso, né? Que os invisíveis não aparecem, mas muitas vezes são eles que sustentam o mundo. Né? São as mães, né? Que não aparecem. Né? Graças a ela eu faço palestra, porque senão eu não ia ter poder, né? Graças à compreensão dela. Que eu estou aí, porque com um menino de 2 anos, imagine. Ela não aparece, mas se não fosse ela, eu não estaria viajando, levando a mensagem do bem, pregando. Então são esses indivíduos, né, que se agigantam, né, e que muitas vezes estão aí na descrição. Eu me lembro, só para concluir e passar para o comentário, que Alberto Dürer, acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, né, o grande pintor alemão, quando ele estava no início da juventude, na entrada da vida adulta, ele dividiu o aluguel de um apartamento muito pobre, né, com um colega seu pintor, que tinha tanto talento quanto ele. Tanto talento quanto ele. E só que as despesas eram muitas, e eles combinaram o seguinte: somente eles tinham dinheiro para um se matricular no curso de Belas Artes, e o outro ia trabalhar para poder manter o aluguel e as despesas. E o amigo disse assim: eu me ofereço primeiro, eu trabalho, e você faz o curso, e depois a gente inverte. E diz a tradição que esse amigo foi trabalhar num restaurante modesto, né, de garçom, lavando prato, enquanto Albert Dürer se formava em pintor, se especializava, etc. Só que ao fim de mais ou menos 2 anos, quando ele concluiu o curso, e se ofereceu agora de mudar, de alternar, o trabalho duro nas mãos calejou as mãos do amigo, que agora, ao tentar treinar com o pincel, não tinha mais a sensibilidade, não possuía mais o manejo, não tinha mais o traquejo, né? Não possuía mais aquele domínio. Lamentou profundamente e disse: não, eu prefiro que você continue a carreira. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar exercendo a minha atividade em outras áreas, mas eu perdi a sensibilidade. É melhor do que arriscar você perder também a sua. E diz a tradição que o quadro de Alberto Dürer, chamado Estudos para as Mãos de um Apóstolo, uma das obras-primas dele, depois procurem no Google, Estudos para as Mãos de um Apóstolo, onde há alguém ajoelhado e orando dentro de um quarto. Joana de Ângeles conta, porque isso não está na biografia de Alberto Dürer, que ele, ao voltar para casa, abrir a sua casa, encontra o amigo de joelhos, orando, pedindo por ele. Orando por ele. Estudos para as mãos de um apóstolo, né? Então é mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar. Vou franquear a palavra, né? Ela está perguntando se o estudo do Evangelho impõe grandes responsabilidades diante de Deus e diante dos nossos atos. O fenômeno é natural. É aquele fenômeno de muito se pedirá, aquele que muito recebeu, muito será cobrado daquele que muito foi dado. A expressão evangélica é uma expressão muito forte. Isso não quer dizer que os religiosos devem se neurotizar, no sentido de que agora que eu conheço o Evangelho, eu tenho que ter uma conduta de Bezerra de Menezes. Senão a gente vai entrar numa neurose de perfeição, que acaba prejudicando a nossa reforma íntima. Por incrível que pareça, essa neurose de perfeição acaba prejudicando a nossa reforma íntima. Né? Haroldo Dutra Dias tem uma fala que é muito interessante, que é assim: nós religiosos, durante séculos, achamos que a reforma íntima era... Como é que ele usa, meu Deus, a expressão? Se vestir de bombeiro, pegar extintor e sair. Vamos apagar o incêndio da reforma íntima. Né? Ou seja, a brigada da reforma íntima. Né? A ideia não é essa. Né? A ideia não é essa. Né? Reforma implica dizer que alguma coisa não está bem. Né? Porque a gente só vai reformar alguma coisa que não está legal. Mas é olhar, aceitar aquilo que se apresenta e mudar aquilo que é inconveniente no exercício, no treinamento, né? Não ser conivente com os equívocos, né? Mas impõe responsabilidade. Por que impõe responsabilidade? Não porque ninguém vai cobrar da gente nada, mas porque o nosso nível de maturidade
né? A nossa consciência, à medida que o espírito vai adquirindo maior consciência da realidade, maior responsabilidade ele tem. Meus amigos, as expiações, os espíritos em expiação. Quando você vê, por exemplo, um espírito em expiação, vamos falar de um caso aí teratológico, alguém que vem com hidrocefalia, alguém que vem na paralisia completa, uma expiação dura. Esse espírito não era o espírito ignorante na encarnação anterior. Porque o espírito ignorante que erra, ele erra e tem atenuantes diante da lei. Ele tem atenuantes. Quando eu erro por ignorância, eu não sabia, eu desconhecia. Agora, quando eu tenho a compreensão do Evangelho, e ainda assim cometo crimes, essa galera é que acaba expiando. Porque a expiação é isso, né? Qual é a pessoa hoje no mundo que não sabe o mal que faz o tráfico de drogas? Aí eu, para enriquecer, eu estou abstraindo aqui os fatores sociológicos, eu sei que o tema é complexo, mas eu, para enriquecer, eu vou entrar para o tráfico. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso gera repercussão. Né? Então, assim, em relação a outras coisas. Né? Então, esse indivíduo que já tem consciência, porque o mundo espiritual não vai cobrar de você fazer algo que você ainda não tem condição de fazer, que você nem sabe. Mas aquilo mínimo que você já acordou, que você já tem condição de fazer, você não faz porque você não quer, né? Porque você não se esforça. Eu não estou dizendo errar. Errar na tentativa todo mundo erra. Né? Mas eu estou dizendo estar voltado realmente. E isso vai ser contado. Isso vai ser contado. Não se pode achar que a consciência do cristão que já despertou vai avaliar a si mesmo da mesma forma que o indivíduo que ainda está no mundo, que ainda está numa visão materialista, que ainda está numa visão mundana. É óbvio que a avaliação é diferente, por conta dos níveis de consciência e, portanto, de responsabilidade. Perfeito, Carmen. Você me lembrou uma coisa importante, que o Senhor também envolve esse condicionamento apenas intelectual. Né? Senhor tem a ver com isso também. Ou seja, intelectualmente eu sei, eu conheço, mas não aplico porque eu não quero, eu não direciono para a minha vivência. Né? Então eu fico só Senhor, eu fico só na teoria. Né? Kardec vai falar dos espíritas teóricos, né? Os espíritas que gostam da filosofia, acham muito bonito, né? Gosta muito, é muito bacana, aquele romance que os dois acabam juntos, almas gêmeas da encarnação passada, né? Mas só ficam assim, né? Só ficam, né, nesse nível. Então, eu acho que é interessante pensar nisso. Você fala até um certo tom de crítica, é compreensível, mas essa coisa do culto exterior, né? Para mim, pelo que eu entendo, para pessoas que não têm um nível de compreensão mais elevada, para ir direto ao ponto, para se dirigir à divindade de uma forma mais interna, mais silenciosa, o culto exterior, baseado nas liturgias, nos rituais e tal, de certa forma, como o indivíduo mais primário, ele intui a divindade. Então, ele precisa, na realidade, o culto exterior é uma passagem, é um momento temporário, né? É claro que se a gente compreender que isso aí é dispensável, a gente vai já por essa etapa. Mas até lá é algo que se torna necessário para a compreensão simbólica, vamos dizer assim, das pessoas que ainda não têm esse nível mais avançado. Perfeito, Márcio. Perfeito, doutor Márcio. Perfeito. É essa ideia de que é um passo, né? Ele comentou que o culto exterior pode ser um passo, um nível, né? Que não é necessariamente negativo, mas é primitivo, digamos assim. Né? É um elemento, né? É uma experiência, porque de fora para dentro a gente pode internalizar algumas coisas, né, na liturgia. Durante milênios e séculos, assim foi. Jesus, eu acho que um dos propósitos de Jesus justamente era instaurar esse culto mais interior, né? Ele chamava a atenção para isso. Por isso que o Espiritismo ele procura convidar a essa interiorização. O problema que eu vejo é que hoje não que você não possa ter o ritual. Se você quer pegar o terço, por exemplo, e orar no terço ali, você acredita? Ótimo. Ótimo. Se você quer orar de joelhos, que é um ritual também exterior, de liturgia, você se sente bem assim? Muito bem. O problema é quando eu simplesmente excluo
o lado interior, para achar que, por exemplo, eu vou botar meu nome, como eu vejo gente, bota o nomezinho de alguém e nem fica na palestra, sai para pular o carnaval. Ora, ou então eu, né, faço um culto apenas exterior, mas não me envolvo, né? Sem falar nas atrocidades, né? Que a pessoa só ficava na liturgia, mas matava, mas perseguia, né? Mas não porque o culto exterior em si seja realmente negativo, né?